Bom dia, dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você deitou, dormiu, está aqui, acordando para o propósito, porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato, celebre. O propósito de Deus está de pé. Você é propósito de Deus. Nesta quarta-feira, o Acordando para o Propósito está entrando no ar para poder dizer que você é propósito de Deus. Deus tem intenções claras de abençoar a sua vida, de abençoar a sua casa, de abençoar a sua família. E que bom que você está aqui no Acordando para o Propósito. Quero agradecer a você que nos acompanha diariamente, de segunda a sexta, 6 e 7 da manhã. Esse é o programa que nós fazemos para poder refletir a Bíblia Sagrada, ler a Bíblia Sagrada, estudar a Bíblia Sagrada e ensinar a Bíblia Sagrada. Então, aqui é um momento de partilhamento da palavra de Deus com você e com todos aqueles que recebem a mensagem através de você. Você também é participante dessa difusão da mensagem bíblica. Se você não é inscrito aqui no canal, eu quero pedir para você fazer a sua inscrição neste momento. Você clica no botão inscrever-se e depois você vai acionar o sininho das notificações. Qual a ideia? A ideia é que ao se inscrever, você ratifica a tua participação aqui, além de também nos dar a honra de ter você como inscrito no canal. É gratuito, você não precisa pagar nada por isso. Pelo contrário, eu entendo que quando você faz a sua inscrição, você está fazendo um investimento de poder ter aqui o nosso canal, o nosso trabalho como fonte para poder você aprender a palavra. E o sininho é para que você receba as notificações. Todo dia, quando entra aqui no ar o programa, o YouTube ele vai te notificar. Você vai receber ali, até mesmo no teu próprio, na tua própria conta do YouTube, a sinalização de que o programa vai entrar no ar, que ele já está sendo postado, ou qualquer coisa do tipo. Então, se inscreva, acione o sininho das notificações. Durante aqui a nossa palavra, aqui a nossa reflexão, você também pode e deve curtir, ok? Dar o seu like aí para poder o YouTube entender que você está interagindo conosco. E também comente, deixe seu comentário, deixe a tua participação aqui. E sempre peço ao término, e vou repetir isso ao final, copie o link e envia para o maior número de pessoas. Chame outras pessoas para estarem aqui conosco no Acordando para o Propósito, tá certo? Hoje eu quero que você abra aí a Bíblia num texto muito interessante. Atos dos Apóstolos, tá bom? Abra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 22. A gente vai ler a partir do versículo de número 22. Atos 22, 22. E aí eu quero que você entenda aqui algo interessante nesse texto. Eu não vou ler todo o texto aqui até o final do capítulo 22, mas eu quero que você entenda principalmente algumas partes aqui que são importantes de você ter essa compreensão. Atos capítulo 22, versículo de número 22. Diz assim: a multidão ouvia Paulo até que ele disse isso. Então todos levantaram a voz e gritaram: tira esse homem da face da terra, ele não merece viver. Estando eles gritando, tirando suas capas e lançando poeira para o ar, o comandante ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza e fosse açoitado e interrogado para saber por que o povo gritava daquela forma contra ele. Enquanto o amarravam a fim de açoitá-lo, Paulo disse ao centurião que ali estava: vocês têm direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Ao ouvir isso, o centurião foi prevenir o comandante. Que vais fazer? Este homem é cidadão romano. O comandante dirigiu-se a Paulo e perguntou: diga-me, você é cidadão romano? Ele respondeu: sim, sou. Então o comandante disse: eu precisei pagar um elevado preço por minha cidadania. Respondeu Paulo: eu tenho por direito de nascimento. Aos que iam interrogá-lo, retiraram-se imediatamente. O próprio comandante ficou alarmado ao saber que havia prendido um cidadão romano.
essa passagem aqui, ela é interessante, ela é emblemática, porque nós temos falado aqui sobre política e fé nesse mês de setembro, no Acordando para o Propósito, e esse episódio aqui, ele é um episódio onde Paulo ele está discursando. Na verdade, Paulo aqui ele era um homem que tinha a cidadania romana, apesar de um homem judeu. Se você voltar, por exemplo, no capítulo de número 21, a partir do 37, tem aqui coisas interessantes, através do entendimento desse discurso de Paulo. Diz assim, ó, quando os soldados estavam para introduzir Paulo na fortaleza, ele perguntou ao comandante, posso dizer-te algo? Você fala grego? Perguntou ele. Não é você egípcio que se revolta e há algum tempo levou 4.000 assassinos para o deserto? Paulo respondeu, sou judeu, cidadão de Tarso, cidade importante da Cilícia. Permite-me falar ao povo? Veja que Paulo aqui ele transita nessa comunicação dele, nesse discurso dele, com aquilo que ele detinha, tanto de conhecimento quanto em relação à sua cidadania. Mas, voltando aqui para o capítulo de número 22, a partir do versículo de número 22, você vê que Paulo ele faz uma reivindicação acerca da sua cidadania romana. E o que eu quero dizer com isso? O apóstolo Paulo aqui, você, óbvio, está vendo que ele está num momento de apuros, porque ele está reivindicando o seguinte, olha, como que eu posso ser condenado sem ser julgado? Eu sou cidadão romano, então eu preciso passar por um trâmite legal para que isso venha acontecer. Mas qual a ideia aqui? Você depois pode meditar aí no capítulo 21, 22 e 23 de Atos, para você entender toda essa circunstância. Paulo ele está aqui pregando o evangelho, Paulo está aqui difundindo aquilo que Deus já tinha colocado no coração dele, e ele vai reivindicar a sua cidadania. O cerne do que eu quero falar para você aqui hoje é simples. Veja, Paulo, ele não vai se abster, Paulo, ele não vai deixar de falar sobre aquilo que no âmbito social ele tem direito. E aí eu quero dizer para você, quando você se declara cristão, quando você se declara evangélico, quando você declara a sua ideia de fé diante de uma circunstância social, isso não é, por si só, um fator relacionado à religião. Pelo contrário, isso também tem a ver com a sua cidadania, tem a ver com seus direitos, tem a ver com as suas liberdades. Então, Paulo aqui ele reivindica aquilo que é direito dele. Então, você, como cristão, você não precisa se abster das leis deste mundo, pelo contrário, você está também debaixo das leis da que a sociedade apresenta no seu ordenamento. Então, você tem o direito tanto de reivindicar a tua cidadania, quanto reivindicar os direitos que a sua cidadania lhe possibilita. Então, o fato de ser cristão não é um fator de anulação da sua cidadania terrena, muito menos dos direitos que você tem. Então, toda vez que você passar por qualquer circunstância em que você pode ser pré-julgado ou que você pode ser tolhido dos teus direitos, você tem o direito de reivindicação. O apóstolo Paulo ele vai aqui narrar sobre essa ideia da sua cidadania romana e ele vai lançar mão disso. Isso é, olha, eu tenho o direito de lançar mão disso, eu tenho direito de falar sobre isso, eu tenho direito de reivindicar sobre isso, porque de fato sou. Então ele vai aqui contar, vai narrar essa ideia, e você vai ver que há aqui uma maneira em que as pessoas ficam alarmadas, o próprio comandante aqui vai ficar alarmado como que Paulo vai reivindicar isso, porque ele não sabia. Então veja, algumas coisas aqui na Terra, e a gente já falou sobre a ideia de autoridade, a gente já falou sobre a ideia de princípios, estão debaixo de parâmetros sociais. Então você como cristão, não é porque você tem a Bíblia como regra de fé e de prática de vida cristã, que as leis desse mundo elas precisam jogar contra você, ou você não pode reivindicar nada relacionado a isso. Então é seu direito, reivindique.
é aquilo que a lei te possibilita, reivindique. Isso é também uma participação. Qual é o grande lastro que nós temos? Às vezes as pessoas atribuem aos cristãos, aos evangélicos, que eles são alienados. O que eles querem dizer com isso? Olha, os cristãos, os evangélicos, eles não fazem parte do cenário de manifestação de expressão, eles não conhecem determinadas coisas, eles não conhecem os seus direitos, eles são habitolados. As pessoas usam até esse termo, muito pejorativo. O que eles querem dizer com isso? Eles só acreditam na Bíblia e não participam de nada do âmbito social, então eles não conhecem. Então, a isso leva a uma pecha de que o povo evangélico é um povo ignorante. Isso é, a ausência do conhecimento sobre aquilo que diz respeito à cidadania. Então, veja, em determinados âmbitos que você vai trafegar, em determinados âmbitos que você vai manifestar a tua opinião, pense no seguinte: você é um cidadão terreno. Você tem o direito de reivindicar a sua cidadania. E digo mais, falar sobre Bíblia para algumas pessoas pode não ter nenhum tipo de eficácia no sentido social. Por quê? Eles não creem. Então, uma coisa é pregar a palavra no sentido de buscar e levar a palavra de salvação ao pecador. Outra coisa é você falar sobre Bíblia no âmbito do parâmetro das leis terrenas. E aí eu estou relacionando isso à nossa cidadania. Por quê? Você vai, por exemplo, eu vou usar aqui a Bíblia para poder fazer a defesa de um assunto relacionado à sociedade. Tá bom, mas e as pessoas que não acreditam na Bíblia? Porque a Bíblia tem o caráter também de as pessoas crerem que ela é a palavra de Deus, e as que não creem dessa forma, elas vão taxar a Bíblia como um livro, algo relacionado a histórias. Então, veja, é onde que entra a necessidade do cristão, do evangélico, ele também ter conhecimento das leis, conhecimento dos seus direitos. Não significa que você vai ser um expert nisso, significa que você tem que estudar, fazer uma faculdade de direito para isso, não significa que você tem que ser alguém que passa por um processo de aprendizado. Não, é de você conhecer aquilo que é básico, os direitos fundamentais. Tá bom? Deixa eu ter a dica para você. Você pode ler o artigo de número 5 da Constituição, que é o artigo 5º. Ele tem ali leis que apresentam um parâmetro de princípios constitucionais, que é meu e que é seu direito. Então, o apóstolo Paulo deixa esse exemplo para nós. É seu direito? Reivindique. É seu direito? Reivindique. Você tem o direito de reivindicar aquilo que a nossa cidadania, aquilo que as leis possibilitam para nós, enquanto cidadão aqui desta terra. Tá certo? Então, você que nos acompanhou aqui, eu peço a você para deixar o seu like, para você comentar, e para você aqui, ao término, copiar o link e compartilhar com o maior número de pessoas. Vai ser um grande prazer poder saber que você está fazendo esse tipo de ação que faz com que o nosso programa chegue ao maior número de pessoas. Eu espero você amanhã, 6 e 7 da manhã, e vou terminar aqui fazendo a nossa oração. Pai, nós queremos louvar o teu nome, queremos pedir a ti que tu nos dê uma quarta-feira abençoada, rica e abundante da tua presença. Que o Senhor nos dê consciência daquilo que são os nossos direitos, daquilo que nós podemos reivindicar, para que nós venhamos ter também uma participação efetiva. Assim como o apóstolo Paulo, que transitando no âmbito social, vai manifestar a sua opinião, vai pregar a tua palavra, mas não vai deixar de reivindicar aquilo que é direito dele como cidadão. Nós queremos louvar e agradecer o teu nome e te agradecer por mais um programa Acordando para o Propósito. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Forte abraço para você que está aqui, acordando para o propósito.